Olá, você que está conectado aqui no canal do Conhecimento Científico, Raciocínio Clínico. Prazer tê-lo aqui com a gente. É sempre muito bom receber você aqui em nosso canal, ok? O vídeo que nós temos que exibir hoje para você é um vídeo muito legal, sensacional, com muita informação útil. Mas antes de assistirmos o vídeo, olha, não esqueça, se inscreva em nosso canal, dê um like e acione o sininho para que você possa receber todos os comunicados ou todas as publicações que nós fizermos aqui nesse canal. Você será notificado acionando o sininho, ok? Mas antes do nosso vídeo, roda a vinheta. Você que está aí no último ano da sua faculdade, ou está iniciando aí terceiro para quarto, ou quarto para quinto ano, ou quinto para sexto ano, em alguns casos, e está construindo o seu TCC, está fazendo o seu TCC. E aí você chegou nesse momento aqui, no método. E você fala, como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou escrever esse método? Não perca, assista esse vídeo até o final. E eu tenho certeza que você vai saber como escrever o método do seu TCC. Eu estou fazendo aqui para TCC, mas é muito semelhante também para artigos científicos, para dissertação de mestrado, tá bom? Tese de doutorado é muito parecido, semelhante, mas eu estou focando no TCC, ok? Então vamos lá. Eu quero passar algumas dicas muito legais para você aqui sobre como escrever. O que deve conter no método do seu TCC? Eu selecionei 7 itens muito importantes. Esses 7 itens não podem faltar no seu método. E, aliás, deixa eu falar aqui, é método, não é metodologia, tá bom? Metodologia é estudo do método. Deixa eu chegar lá, não escreva metodologia. Então, eu vou falar esses 7 tópicos aqui para vocês, esses 7 tópicos que obrigatoriamente tem que estar na construção do seu método. Tipo de estudo, aprovação do CEP, localização do estudo, casuística ou população, critérios de inclusão e exclusão, protocolo ou como será realizado o estudo e instrumentos utilizados. Se você contemplar todos esses subitens no seu método, ele vai ficar muito correto. Eu vou falar do primeiro subitem lá, que eu disse para vocês, tipo de estudo. Existem vários tipos de estudo. O mais comum de a gente fazer um TCC é esses 2 primeiros, um estudo transversal ou um estudo prospectivo. Mas ainda tem estudos longitudinais, corte, estudo caso-controle, revisão sistemática, meta-análise, existe um monte de outro tipo de estudo. Entretanto, nós vamos concentrar mais um pouquinho nesses 2 aqui, porque 99,9% dos TCCs são feitos com estudos transversais ou estudos prospectivos. Todo estudo ele pode ser cego ou pode ser duplo cego. O que é um estudo cego? Por exemplo, se você tem um grupo de pacientes que toma placebo e outro toma medicamento, se esses indivíduos não sabem o que eles estão tomando, se é placebo ou se é medicamento, isso é um estudo cego. Entretanto, se o pesquisador e os pacientes não sabem quem está tomando placebo e quem está tomando medicamento, somente um controlador sabe disso, a gente chama de duplo cego, tá bom? Qualquer estudo pode ser dessa forma. Agora, o que é um estudo transversal? Estudo transversal é o que você faz um corte único, você mediu, você avaliou os pacientes uma única vez. Agora, os TCCs também alguns deles arriscam fazer prospectivos, que são aqueles estudos que você vai fazer com uma intervenção. Vai medir agora, faz a sua intervenção, mede depois da intervenção. Ok? Como que você começa a escrever isso no TCC? Então, você colocou lá método, vamos dizer, o item 4, método, aí você coloca assim, 4.1, tipo de estudo. Aí você já começa a escrever. Esse é um estudo transversal, no qual foram avaliados pacientes com e sem deficiência de vitamina D. Olha só que legal. Já te dei a frase para você começar esse primeiro tópico, falando do tipo de estudo
Legal? Agora, após você escrever o tipo de estudo que você vai desenvolver, é importante você descrever aqui, ó, este estudo foi aprovado, a realização desse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de tal universidade ou de tal instituição. Tem que dizer aonde ele foi aprovado. E recebeu como número de aprovação tal coisa assim, assim, assado. Deixa lá direitinho, para mostrar que você é uma pessoa, um pesquisador, que você tem responsabilidade pelas suas pesquisas e que você está fazendo tudo em conformidade com a legislação. Eu gosto sempre de pedir para os meus alunos usar essa frase, ó. Este estudo atende à Resolução 466 de 2012 das Declarações de Direitos do Participante de Estudos Científicos. Eu gosto sempre de usar essa frase, porque ela mostra até que a gente respeitou toda a Resolução 466, ok? Se possível, olha, escreva dessa forma. Já foi o segundo tópico. Vamos para o terceiro subitem. Agora é o 4.3, né? Localização ou local de realização do estudo. Fala sucintamente onde foi realizado. Aqui é o local de você falar, não é no título, igual no meu vídeo lá que eu falei sobre título, né, do TCC. Aqui é o local. Esse estudo foi realizado no Centro de Reabilitação da Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, que é uma instituição pública, né? Aqui você falou agora, onde ele foi realizado. Você pode dar alguns detalhes a mais sobre isso nesse momento. O ambulatório de reabilitação da Universidade Federal de São Paulo presta atendimento de segunda a sexta. Normalmente se atende 3.000 pacientes por mês, nas especialidades X, Y e Z. Pode falar, isso não tem problema, são informações que você está dando. Está passando, mas está passando no local correto. No método, tá bom? E nunca no título. No título não se deve falar essas coisas. Olha lá, vamos então para o próximo subitem do método. Casuística ou a população. Você deve se preocupar quantas pessoas vão participar desse estudo, escrever qual é a faixa etária, tá bom? Então comece dizendo assim, ó, participarão desse estudo 1.000 indivíduos com ou sem deficiência de vitamina D, na faixa etária de 18 a 65 anos, e eles serão recrutados do ambulatório de reabilitação da Universidade Federal de São Paulo, mais precisamente no setor de endocrinologia, né? Ok? Você já descreveu bastante aí dessa parte que eu estou falando para vocês. Agora, preste atenção. Se você tem grupos de pacientes, por exemplo, você vai nesse grupo que você recrutou de 1.000 indivíduos com e sem deficiência da vitamina D. Então, você deve descrever o processo de alocação desses indivíduos, é o processo de seleção. Qual é que você vai colocar nos grupos? Olha, os indivíduos foram colocados no grupo pela gravidade da deficiência da vitamina D. O grupo 1 era composto por indivíduos que não tinham, o grupo 2 por um comprometimento leve, o grupo 3 por um comprometimento moderado e o grupo 4 por um comprometimento grave. Ok? Então, olha como você fez o processo de seleção, a forma que você alocou essas pessoas em seus determinados grupos. Não deixe de escrever, deixa tudo certinho, para que o leitor possa entender sobre essas coisas. Qual é o próximo subitem? Esse aqui, ó. Os critérios de inclusão e exclusão. Vamos primeiro tratar isso aqui, ó. Critério de inclusão. Quem são aquelas pessoas que poderão participar do seu estudo? Você já pode escrever assim, ó. Participarão do meu estudo indivíduos maiores de 40 anos, de ambos os sexos, moradores da região litorânea, com ou sem deficiência da vitamina D, e essa última frase é muito importante você colocar, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Todas as pessoas participantes do estudo devem assinar esse termo de concordância em participar do estudo. Entretanto, algumas dessas pessoas que têm essas características que você apresentou, que você falou, mas elas têm adicionalmente outras características que podem impedir que elas participem, que são essas aqui, ó. As características que vão levar as pessoas a serem excluídos
Ou quais são os critérios de exclusão que você vai estabelecer? Olha, essas pessoas têm essas características aqui, todas positivas. Entretanto, tem presença de câncer ósseo, exclui. Fez uma cirurgia recentemente, também está excluído. Tem uma cardiopatia grave, também está excluído. Tem insuficiência renal ou hepática, também está excluído. Fez retirada de parte do intestino, também está excluído, porque isso tudo interfere diretamente na parte no metabolismo da vitamina D. E você ainda pode dizer também, pessoas ou indivíduos albinos, por quê? Porque vão pouco ao sol. Então, você tinha um grupo, umas características que poderia incluir. Se esses incluídos apresentar alguma característica dessa, aí você fala assim, ó, esses não poderão participar, eles serão excluídos, tá bom? Olha aí, chegamos no penúltimo item, subitem do seu método, que é exatamente o protocolo, ou como o seu trabalho será realizado. É importante descrever bem certinho, né? Bem certinho essas coisas para não ter dúvida, para que seu método seja reprodutível. Primeira coisa que você vai fazer um protocolo é correlacionar ele com o tipo do seu estudo. Você falou lá, meu estudo é dessa forma. Então, aqui no protocolo, quando você fazer, ele tem que ficar muito correlato com o seu tipo de estudo. Eu vou mudando a minha fotozinha aqui, ó, para poder cobrir o menos possível os nossos slides, né? Então, vamos lá. Você começa descrevendo quantas vezes esses pacientes virão ao laboratório de coleta de dados. Coloque lá assim, ó, para a coleta de dados, os pacientes realizarão 3 visitas ao laboratório tal para a coleta de dados. Aí você já começa a dizer, ó, descrever tudo o que será realizado em cada visita. Na primeira visita, ele vai realizar uma avaliação clínica, que consta disso, daquilo, e responderão a 2 questionários. Beleza? Olha só, você já descreveu parte do protocolo, quantas vezes ele vem, o que ele vai fazer em cada visita, e como são realizados esses procedimentos, né? Então, muito legal. Olha, se esse indivíduo, ao vir ao laboratório coletar dados, e ele necessitar de algum preparativo prévio, você deve fazer. Porque esses preparativos prévios podem evitar fatores confundidores lá na frente. Quando eu falar da discussão, que você for assistir o vídeo da discussão, eu falei um pouco sobre fatores confundidores. Então, olha, é muito importante você descrever se teve alguns preparativos prévios. Exemplo, quando eu estava fazendo o meu mestrado, na coleta minha de dados, eu tinha que falar com os pacientes, olha, vocês não podem tomar café, não podem tomar chá, não podem fumar e não podem fazer uso de bebidas alcoólicas 6 horas antes de nós realizarmos esses procedimentos. Ok? Expliquei tudo para eles, escrevi lá direitinho. Por que isso era importante? Porque eles iam fazer espirometria. E se eles tivessem fumado um pouquinho antes de fazer espirometria? Também complicaria, mascararia os meus dados. E se ele tivesse tomado café aí uma meia hora antes, também poderia mascarar os meus dados. Isso são chamados fatores confundidores. Então, deve colocar isso aqui, se tem esses procedimentos preparativos prévios. Escrever sobre como são os procedimentos que vão ser feitos, são validados ou não. Nesse momento aqui, não precisa você escrever tudo, olha, o teste de caminhada realizado no corredor de 30 metros. Não, realizar um teste de caminhada de 6 minutos, que já é validado no Brasil, coloque a referência, tá bom? Faça isso que você ganha tempo, não precisa matar também o leitor, e se ele precisar de saber como é escrito, como se faz o teste, tem a referência lá, ele pode consultar. Se preocupe muito com a reprodutibilidade ao descrever o protocolo, porque em qualquer local do mundo, se as pessoas fizerem parecido com o seu, ele deve achar os resultados muito semelhantes aos seus. Então, se preocupe com essa questão de reprodutibilidade, né? Vamos lá. Em seguida, você vai abrir o último item lá dos seus métodos, que é esse aqui, ó, os instrumentos utilizados. Você já coloca assim: os participantes deste estudo responderão a tais questionários e realizarão tais
testes e farão tais exames. Já coloca. Esses são os procedimentos que eles vão fazer. E aí você já conclui, olha, o questionário fulano serve para isso, ou o teste de caminhada de 6 minutos serve para avaliar a condição física dele. Já coloque essas coisas aí, vai escrevendo isso de uma forma já muito correta. Aí você abre, por exemplo, um subitem e coloca. Vamos supor que ele respondeu o score cardiovascular de Fragman. Aí você coloca, olha, o score cardiovascular de Fragman serve para avaliar o risco cardíaco. E consta-se a avaliação de 7 itens, como colesterol, pressão arterial, presença de diabetes, idade. E a pontuação máxima são 20 pontos. E quanto maior a pontuação, maior é o risco cardíaco. Então, essa explicação para cada instrumento é importante você fazer para o seu leitor, porque ele precisa saber, pois ele chega lá e vê no seu resultado, olha, esses pacientes têm um risco de 18, esses têm de 7, mas ele não sabe interpretar por quê? Porque você não falou aqui no método. E quando você escreve isso no método, dá chance para ele interpretar corretamente lá no fim. Ok? Uma pergunta muito importante que vários orientandos meus ou de outros colegas fazem é: professor, eu posso usar um questionário da minha autoria? Pode. Às vezes você pode, mas não é validado, não tem problema. Escreve para a coleta dos dados antropométricos, questões sociais, educacionais. Foi feita por meio de um questionário dos próprios autores, e esse questionário tem exclusividade para esse estudo. Não tem problema. Você fez porque não tinha esse questionário e você precisava. Então, não tem problema você fazer. Ok? Espero ter contribuído muito para você escrever os seus métodos, ou o método do seu TCC. Não perca essas dicas, são muito, muito importantes. Quando você for escrever o TCC, vai escrevendo um tópico, olha esse vídeo. Mudou para o outro tópico, olha novamente esse vídeo, ok? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva em nosso canal, dê um like, clique lá no sininho para que você seja notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo, ok? E fico grato se você também puder compartilhar, para que mais pessoas tenham informações científicas de qualidade. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você está me incentivando a produzir novos conteúdos. Valeu? Muito obrigado e eu espero que isso tenha contribuído fortemente para você.